Olá, estudante! É muito bom ter você na disciplina Educação, Movimentos Populares e Transformação. Nesta unidade, abordaremos aspectos fundamentais relacionados à educação e aos movimentos sociais nesse processo transformatório. Vamos lá? Falar em educação é discutir sua participação na construção da nossa sociedade por meio de transformações. Como não existe transformação sem conflito, podemos dizer que ele faz parte do processo educativo e favorece tanto a função da educação quanto a do educador. Assim, para abordarmos a temática da educação, precisamos conhecer suas crises. No Brasil, as crises na educação têm raízes históricas. Elas são decorrentes do acelerado movimento de urbanização que aconteceu na época da industrialização. Esse processo resultou na migração de uma grande parte da população que vivia nas áreas rurais para as áreas urbanas. Com isso, foram gerados problemas significativos para os setores sociais. Então, podemos dizer que crise não é um privilégio da educação, uma vez que ela ocorre também em outros setores, como a saúde e a habitação, por exemplo. A nossa escola não acompanhou o ritmo de evolução acelerado dos centros urbanos, o que gerou uma crise educacional com diferentes fatores. Podemos citar as jornadas duplas ou mesmo triplas de serviço de alguns professores, que resultaram em uma baixa qualificação da educação do aluno e também uma desvalorização profissional do educador. Temos também a superlotação de salas e problemas de ordem física no próprio ambiente escolar. Dessa forma, podemos dizer que existe uma insuficiência na execução dos paradigmas pedagógicos. Com isso, o direito social e democrático da educação de qualidade das classes trabalhadoras é relegado. Segundo Mário Sérgio Cortella, não existe qualidade sem quantidade. Isso porque, quando não damos qualidade para todos, o resultado é o favorecimento e o privilégio de uma pequena parcela da sociedade. Portanto, o objetivo principal da educação e do trabalho do educador é o conhecimento. Por sua vez, o conhecimento só é significativo para o estudante na medida em que ele possa ser aplicado de forma crítica e participativa na sociedade em que o estudante está inserido. Para isso, o docente deve ter uma postura crítica acerca de seu próprio trabalho. Dessa forma, o educador deve ter abertura ao diálogo. Paulo Freire defendia que o diálogo deveria gerar conflitos, uma vez que o conflito faz parte do diálogo desde que ele tenha um caráter político. Ou seja, o diálogo não deve ser simplesmente ingênuo. O professor deve se contrapor à neutralidade que, de toda forma, não pode existir dentro de uma sala de aula. Por si só, o ato de educar já é político. Para isso, o professor deve pensar que a sua forma de trabalhar os conteúdos deve favorecer a compreensão que o estudante tem de sua própria realidade, fortalecendo sua noção de cidadania. Portanto, a educação tem poder em suas mãos, e esse poder está no centro da ação educativa, que é repleta de intencionalidade. Por exemplo, ao elaborar o plano de uma primeira aula, é importante citar qual é seu objetivo. Dessa forma, o educando é informado do conteúdo que terá em sala de aula. Pensando nessa questão, veremos que existe uma relação assimétrica entre educação e sociedade. Isso porque a educação pode tanto reproduzir a sociedade que já existe, quanto se contrapor e tentar modificar ou transformar essa realidade. E o que é o conhecimento? Nesse contexto, o conhecimento
é o resultado do trabalho realizado no processo educativo. E ele está repleto da cultura que produzimos e que também nos produziu. Dessa forma, ele tem caráter político e resulta na ação realizada intencionalmente sobre as coisas e ideias que estão todas repletas de cultura. Assim, a cultura é produzida pela humanidade ao longo do tempo, mas também faz com que a humanidade se produza a partir dela. Isto é, a cultura é marcada por um caminhar histórico e não é estática. Ela vive em um constante movimento de criação e de recriação. Podemos citar como exemplo a mudança de cultura em relação ao fumo. No passado, o ato de fumar era visto como sinônimo de elegância, status e beleza. Porém, hoje em dia, temos consciência do quanto ele é prejudicial à saúde. Ou seja, a nossa cultura a respeito do fumo foi alterada. Um outro exemplo de mudança de cultura diz respeito ao uso do cinto de segurança. Há alguns anos, ninguém usava cinto. Por isso, na implementação da lei, foi necessária a criação de punições e cobranças de multas para que as pessoas aderissem ao uso desse acessório. Atualmente, a multa pela falta de cinto de segurança não é mais essencial. Isso porque, quando entramos no carro, automaticamente colocamos o cinto. Esse é um exemplo de como a cultura se modifica ao longo dos tempos, sendo apropriada tanto dentro como fora da escola. Em relação às lutas e movimentos, devemos lembrar que a grande luta da humanidade, nos primórdios, era contra o próprio mundo. A batalha era pautada na necessidade de sobrevivência, ou seja, na nossa existência. Com o passar do tempo, essa relação de luta mudou. Ela deixou de ser motivada pela sobrevivência e passou a ser uma luta pelo poder. Então o foco foi alterado de homem versus mundo para homem versus homem. Nessa luta pelo poder, surgiram as divisões de classe com os menos favorecidos, econômica, política e ideologicamente tendo os seus direitos relegados. Com isso, são iniciadas as lutas e os movimentos em favor da cidadania. O que é a cidadania, se não a luta pela igualdade dos direitos e dos deveres dentro da sociedade? Em nosso país, a cidadania é marcada por uma batalha longa, construída com muitos percalços e conquistada aos poucos. Portanto, podemos dizer que as transformações da sociedade brasileira ocorrem a partir dessas lutas e dos movimentos. Nesse contexto, a educação participa ativamente, pois o ato de educar não é neutro. É um ato político, mesmo não sendo partidário, e atua informando, formando e transformando. Chegamos ao fim da nossa unidade sobre educação, movimentos sociais e transformação. Espero que o conteúdo tenha feito você refletir bastante. Bons estudos e até a próxima!